Graça e paz, irmãos. Então estamos agora novamente no nosso módulo 15 do nosso livro do curso médio em teologia. Estamos estudando então como tema deste livro os evangelhos e Atos dos Apóstolos. Estamos hoje no capítulo 7, no esboço comentado do livro escrito por Lucas, o evangelista Lucas. Vamos fazer uma leitura no texto bíblico. Você que tem o seu livro aí com certeza já tem no título, abaixo do título dessa lição do capítulo 7, o verso bíblico que está em Lucas capítulo 4, do 17 ao 18, que diz o seguinte: E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Bênção, né, irmãos? Iniciando então a nossa lição de hoje, nós vamos falar, dando sequência dos ensinamentos, da visão que Lucas teve a respeito do ministério de Jesus de uma forma toda peculiar. Cada pessoa, cada qual que estuda a palavra tem uma certa peculiaridade, um certo afeto por um dos evangelistas, ainda que cada um seja importante. Eu acredito que o teólogo em si, todo teólogo, todo estudante da palavra, ele tem um carinho especial por Lucas, porque ele é muito detalhista, ele é ímpar em diversos comentários, exclusivo em muitos fatos. Então ele é cuidadoso, ele é completo. Ainda que cada evangelho, nós sabemos, já estudamos, já relatamos isso em lições passadas, que cada um tem um prisma diferente, nós vemos aquele temperinho de cuidado a mais de Lucas. Como foi falado tanto no livro de Marcos como em Mateus, nesses dois evangelhos passados, nós vamos nos deter também em Lucas somente naquilo que for peculiar ao evangelho de Lucas, tá certo? Lucas ele começa a relatar desde o nascimento de Jesus, até a tentação, quase com exclusividade, muitos detalhes. Ele inicia, na verdade, uma miscelânea de detalhes exclusivos dele. Podemos ver a questão de Isabel e Zacarias, aquele casal idoso, quando no momento o anjo pega e fala a Zacarias que ele iria ser pai, teria um menino, ele seria o pai de João. Ele não teve fé no seu coração, ele não teve fé, e naquele momento em diante a palavra fala que Zacarias ele ficou mudo. E nós sabemos que Zacarias ele oficiava no templo, ele era um homem com atividade no templo, ele tinha um ministério. Imagine só, se naquele tempo nós podemos ver ainda um certo traço de uma comparação. Quando nos falta fé, nos é impedido, algo nos impede de ministrar. É necessário que nós tenhamos fé, porque senão nós não teremos paz ao ministrar, porque a palavra que nos é enviada, a palavra que nos é revelada por Deus, é uma palavra que exige fé. Ainda que exija razão, também exige muita fé. Ao ministrar, nós já sabemos que o anjo traz essa mensagem, até diz o nome do menino, que seria João, e acontece tudo isso. Ele olhou para a questão apenas física, a questão natural, não pôde ver o milagre. E nós temos que cuidar disso na nossa vida, como eu já tenho falado. Mas a lição é ampla, é um comentário detalhado, é um comentário, na verdade, é um esboço comentado do livro de Lucas, então temos que andar adiante. Esse mesmo anjo ele fala que o Espírito, que ele ia ser cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. Fato esse que é confirmado depois quando Maria visita Isabel. Os meninos ali no ventre das suas mães se movimentam, ratificando muitas passagens que o Espírito Santo ele é de movimento. E isso também traz uma miscelânea de pensamentos, inspirações, quando nós vemos que o Espírito Santo ele é movimento. O Espírito Santo ele é dinâmico. E toda pessoa que tem Espírito Santo, ela é dinâmica. Também ele dá orientação. O anjo dá orientação a respeito de como deveria ser o cuidado do menino, possivelmente um voto de Nazireu ali, ele dá alguns detalhes, como seria. Ele faz reflexões, na verdade,
sobre a gestação também. Ele dá tem algumas reflexões, Lucas, reflexões a respeito do nascimento de Jesus e João, porque sendo ali, nós vemos que Zacarias ele trabalhava no 8º turno, né? E o que acontece? Ele ministrava nesse período, ele ministrava na segunda semana de maio, mais ou menos, iniciava na segunda semana de maio, quando ele recebeu a mensagem do anjo. Então, quando ele voltou para casa, a mulher dele, a esposa dele, Maria, Isabel, menciona, né, que ela estava grávida. Então dá para entender que ela ficou grávida entre maio e junho. Nós vemos que neste período Maria vai visitar Isabel, certamente para acompanhar ela, para cuidar durante a gestação, nesses últimos 3 meses. E é nesse mesmo período, em torno do 6º mês da gestação de João, Maria recebe a profecia, a mensagem de Gabriel, e possivelmente Maria tenha ficado lá até o 3º mês de gestação, dando sequência na tudo que deveria acontecer, depois o menino ele apresentado e tudo mais. O que dá para entender também ali, né? Zacarias, no momento que Zacarias ele recebe essa mensagem, ele fica mudo, mas as coisas não são para sempre. As situações que se comete na nossa vida por falta de fé, elas não duram para sempre. Basta a gente acionar a fé. Não importa a situação que eu e você estejamos, questão profissional, questão familiar, né? Questão afetiva, não importa o bloqueio, não importa a situação que entrar na nossa vida, quando nós exercemos a fé, aquilo volta. Nós vimos quando João foi apresentado no templo no 8º dia, né? Foi perguntado ao seu pai o nome do menino, ele pede aquela pequena tábua para escrever o nome. Quando ele coloca o nome que seria João, ele volta a falar. Zacarias profetiza, o ministério dele se torna mais frutífero. O Lucas, na verdade, os evangelhos em si não falam muito sobre a infância de João, mas fala que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos, né? Até que seu ministério viria a ser revelado. Lucas ele também relata parecido com Mateus, quando ele menciona se cumprindo com as profecias do Antigo Testamento, né? Ele fala daquela profecia que está lá em Miqueias 5:2, há mais de 700 anos atrás, que Jesus nasceria em Belém, né? Que antigamente ela era chamada de Efrata, né? Desde os tempos de Isaac. Belém fica a 8 km de Jerusalém e recebeu esses peregrinos que vieram, José e Maria, que vieram da Baixa Galileia. Receberam lá por quê? Todo esse desgaste dessa caminhada, esse deslocamento foi dessa gestação, né, que já estava já bem avançado, é a palavra que se diz, foi por motivo daquele censo imputado pelo soberano Augusto César, nesse poderoso romano. É bem verdade que nós sabemos que ele não precisaria levar, o homem poderia representar a esposa, ele não precisaria levar Maria. Não há uma justificativa na Bíblia, nenhum relato que justifique por que ele levou ela dessa forma. Mas o que dá para entender tranquilamente que era um cumprimento da palavra, para o menino nascer lá em Belém. Belém estava lotada e Jesus ele vai para uma estrebaria, né? Ele vem nascer numa estrebaria, nascer num coxo, num objeto onde os animais eram alimentados. Mas independe da situação, independe do local, independente das condições, ele era o dono e é o dono de tudo, o soberano rei dos reis. Muitos de nós, muitas vezes no nosso ministério, na nossa vida, reclamamos da congregação que é pequena. Às vezes nós achamos que nosso ministério é grande, nós precisamos de oportunidade, condições, logística. Jesus nasceu num coxo, numa estrebaria, possivelmente uma caverna envolto a animais, a feno, talvez com cheiro de estrume ou urina de animais. Isso nada impediu o ministério de Jesus. O que está impedindo o teu ministério? É uma bênção quando nós entendemos isso, que todo esse contexto nos remetemos à vida de Jesus. E Lucas ele é maravilhoso em colocar alguns pequenos temperos assim que nos fazem a nossa mente aumentar o contagio. Provavelmente eles ficaram nessa região por algum tempo, até porque o menino tinha que se apresentar o 8º dia, tinha a questão da purificação, né, de Maria e tudo mais. E Nazaré ficava a 400 quilômetros ali,
e 400 não, 100 quilômetros e 400 quilômetros acima do nível do mar, então se tornava alguma coisa complicada. Nós vemos que enquanto Mateus falava da fuga do Egito, Lucas falava da Páscoa, daquela festa da Páscoa, um menino com 12 anos, quando ele se perdeu dos pais e ele estava lá ensinando os doutores, os estudiosos. Então Lucas ele se detém em alguns fatos que alguns outros evangelistas eles fogem um pouco mais, mas Lucas ele é o mais preciso sobre a infância de Jesus, e também um pouco a respeito do ministério de João. Também ele é o único quando fala que alguns soldados, alguns fariseus, alguns poderosos, eles mesmo sendo, dá para se dizer que um pouco estranho, João Batista, todos esses poderosos eles iam ter com João lá no Jordão. Falando do ministério de Jesus na Galileia. Bom, ainda que nós vemos o seguinte, que embora que o ministério tenha iniciado na Galileia, nós vemos a primeira polêmica acontece em Nazaré. Que é o fato do livro que nós lemos hoje, agora no princípio, 4:17 e 18, e no final Jesus diz, né? Hoje se cumpriu esta palavra em seus ouvidos, em Isaías 51. Primeira polêmica de Jesus. E conhecendo o coração deles, porque eles se perguntavam, né? Esse não é o filho de José? Eles queriam ver milagres, queriam ver movimento, porque eles sabiam que Jesus já tinha executado, já havia feito uns milagres em Cafarnaum, mas Jesus salientou que não adiantaria ele fazer milagre algum, não adiantaria porque eles não iriam crer. E é onde ele relata, né? Pois não há honra para o profeta na sua própria casa. Nós podemos observar a questão de Naamã. Havia muitos, digamos, leprosos na terra, na pátria ali de Eliseu, mas o único mencionado que foi curado foi um estrangeiro. Temos algumas situações assim, né? Lá em Cafarnaum, Jesus expulsa demônios lá na sinagoga, cura a sogra de Pedro, muitos demônios são libertos, ele prega em algumas sinagogas. Nós vemos isso, e isso são coisas que acontecem no ministério de Jesus nessa região de Cafarnaum. Nós vemos que um fato que ficou assim, que junto ao mar de Genezaré, que na verdade é o mar da Galileia, o que acontecia? O mar da Galileia, imagina uma grande lagoa, um grande lago, cercado por diversas cidades. Vou usar assim para que a gente possa entender pedagogicamente. Imagina uma grande lagoa com diversas cidades na volta. Cada cidade, cada lugar, algumas regiões, eles colocavam o nome daquele lago peculiar à sua região. Então por isso que em alguns textos fala, não, o mar de Genezaré, mas é o mar da Galileia. Ali ele recruta seus soldados, ele chega no barquinho de Pedro, e nós sabemos toda a história. Os demais evangelistas eles falam deste ato, deste fato, mas apenas Lucas ele detalha. Lucas em exclusividade relata o ocorrido em Naim, a viúva, né, de Naim, que perde seu filho, que está chorando com todo aquele cortejo a 20 km de Cafarnaum. Com exclusividade, Lucas também relata isso, relata de Maria e Marta, o qual lavou os pés de Jesus com lágrimas. Neste mesmo aí, Simão pensava que Jesus não sabia que ela era pecadora, mas Jesus no seu coração ele soube, e ele relatou a respeito do credor e os seus dois devedores, e aí falou entre os dois, um devia mais e um devia menos, e ele pergunta quem é aquele que ficou mais agradecido, para poder nos corações deles entender que ela estava chorando, quebrantada, porque ela sabia que ela era pecadora, ela sabia que muito devia, por isso essa gratidão. O que falta muitas vezes em nós, quando nós não reconhecemos nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, nós deixamos de ser grato a Jesus, deixamos de chorar, deixamos de ser devotos, deixamos de literalmente adorar aos pés do Mestre. Procuramos ligeiramente, em momentos de culto, em momentos de reuniões, ligeiramente procuramos as mãos, espiritualmente falando, as mãos de Jesus, para ver o que Ele pode nos dar, nos abençoar, nos entregar, mas nós nunca encontramos seus pés para derramar nossas lágrimas. A ela ele fala, teus pecados são perdoados, mas já Judas, que era o tesoureiro, né, ele fala, olha, sempre haverá pobres, então não se preocupe se derramou perfume que será caro, não se preocupe se gastou comigo, sempre vai haver pobres para vocês darem assistência. A viagem a Jerusalém, a partir do verso 55 do capítulo 9, ele é reservado para esses relatos. Lucas registra ali que Jesus não poderia entrar a Samaria, porque os judeus se davam com os samaritanos. Nós sabemos lá desde a antiguidade da história de Israel por que eles não se davam, nós já falamos isso em outros livros.
Também com exclusividade, capítulo 10, Lucas fala sobre a comissão dos 70, a alegria deles quando eles retornam, porque eles exaltavam que até os demônios se sujeitavam quando eles eram repreendidos no nome de Jesus. Fala também na sequência a conversa com o doutor da lei, que não saber o que precisaria fazer para ser salvo, né? E Jesus fala na sequência da resposta com a parábola do bom samaritano, a questão do serviço, a questão do amor. Novamente Maria e Marta. Quem escolheu a melhor parte? Você tem escolhido a melhor parte? Nós sabemos que os dias são muito rápidos, mas nós temos tempo para o WhatsApp, nós temos tempo para o Messenger, nós temos tempo para o Instagram, nós temos tempo para o Telegram, nós temos tempo para a Netflix, nós temos tempo para aplicativos, para o TikTok, nós temos tempo para uma miríade de situações digitais nessa era muito rápida da informação. Mas você tem escolhido qual parte? Lamentar nas redes ou receber as bênçãos de joelho? Nos últimos 4 meses nós vamos falar. Esses últimos 4 tempos do ministério de Jesus já é no ano da oposição. Jesus teve o ano de inauguração, onde inicia seu ministério, depois o ápice, né? E depois o ano da oposição, onde ele já começa a ter os seus inimigos mais declarados, ficou mais acirrada essa busca contra Jesus. No capítulo 13 ele fala da figueira improdutiva. E eu já falei para vocês o que aconteceu naquele momento. Imagina, Jesus passa e vê uma figueira cheia de folhagem e pede para que traga um fruto, né? E vai lá e não tem fruto nenhum, Jesus tem fome e não tem. Ele amaldiçoa aquela figueira. Mas a palavra fala que não era época de figo. Não era época de figo. E por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez isso? Vocês que são meus alunos do curso teológico já ouviram falar, mas vou deixar registrado, porque vai ficar registrado no YouTube. O que acontece? O que se passa? Nós sabemos que como se acontece o frutificar da figueira. Nós vemos primeiro aquelas varas, que quando nós olhamos fora do tempo de figo, parece aquelas varas mortas, né? Secas ali, não tem folha, não tem nada. Mas quando começa a época de dar frutos, de frutificar, o que acontece? Começa a brotar, e nestes brotos nasce primeiro o fruto. Primeiro nasce o fruto. E quando começa a nascer o fruto, na sequência, nasce as folhas, que essas folhas protegem o fruto. O que aconteceu? Se essa figueira tinha folhas, ela era obrigada a ter fruto. Não era tempo de ter fruto, mas ela teve folhas, ou seja, ela sinalizou: eu tenho fruto. Era um sinal para nossas vidas, para não vivermos de aparência. Não vivermos de aparência. Aquela figueira, ela tinha aparência, porque ela tinha folhas. Mas toda figueira, primeiro nasce os frutos, e eles começam a se desenvolver debaixo das folhas. Esse é o sentido desta parábola. Todo aquele que quiser viver de aparência vai secar, vai minguar. Fala também sobre aquela mulher com espírito de enfermidade, para entender que muitas vezes, ainda que temos enfermidades orgânicas, tem muitas enfermidades que vêm do mundo espiritual, que afligem a alma, afligem o espírito e exteriorizam no corpo físico. A cura do hipodrópico, né? Do hidrópico, a cura desse hidrópico. E o relato do médico, Lucas, só faltou colocar o CID. Ele colocou, né, até o nome da enfermidade. Fala a parábola do filho pródigo, fala sobre a dispensação da lei, rico e Lázaro, os 10 leprosos. Fala sobre Zaqueu. Tem muitas coisas que nós devemos nos espelhar em Zaqueu, né? A questão da humildade, independente dos nossos pecados, procurar encontrar Jesus. Mas Jesus nos encontra primeiro. Ainda que nós venhamos tentar encontrar Ele, Jesus é Ele que nos encontra. Ainda que Zaqueu queria conhecer Jesus, Jesus quis antes conhecer Zaqueu. Jesus chamou Zaqueu. Jesus surpreendeu Zaqueu. E Jesus surpreende nossa vida, irmãos. Surpreende nossa vida e faz nós mudar o nosso passado. Porque ele tinha um passado criminoso, um passado que ele extorquia, um passado de roubo, um passado de vergonha. E ele pôde pagar, ele pôde recompensar, ele pôde ter uma nova vida, uma nova história. O ministério de Jesus em Jerusalém, agora vamos falar um pouquinho. Lucas ele relata a entrada triunfal, relata Pilatos enviando Jesus a Herodes.
Muitos não entendem por que será que Jesus enviou a Herodes. Possivelmente Herodes tinha muita curiosidade em conhecer Jesus, até porque ele era primo de João Batista, que ele teve muitos problemas com Herodes. E eu acredito que foi bem nessa situação. Cada um de nós temos um pensamento, né, uma teoria, uma linha teológica. E é um dos pensamentos que também, ainda que Pilatos não queria levar sobre si a culpa de punir, de matar, né, de sentenciar um inocente, também ele acredito que ele uniu o fato de Herodes ter essa curiosidade por Jesus ser primo de João Batista. Mas o que acontece nesse fato curioso? Se de fato, e o que corrobora esse pensamento de Herodes querer conhecer Jesus, Jesus, quando chega a Herodes, não fala uma só palavra. Jesus fica em silêncio. Porque Jesus, ele não satisfaz desejos humanos. Desejos e vontades simplesmente vaidosos. Jesus não satisfaz desejos vaidosos humanos. Jesus não satisfaz curioso. Jesus, ele acalma a alma. Jesus, ele salva. Jesus nos protege. Jesus nos dá promessas, Jesus as cumpre. Mas Jesus nunca vai satisfazer desejos egoístas e vaidades da carne humana. De volta a Pilatos, ele é enviado então por Herodes. Jesus dá aquele conselho àquelas mulheres que estavam chorando, né? Chorem pelos vossos filhos. Nós vemos que essa resposta, talvez que no momento pareceu grosseira, né? Chorem pelos vossos filhos, se cumpriu no ano 70, lá quando Tito, com a 10ª legião de Roma, sitiou Jerusalém. A ressurreição também, agora falando um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus. O relato mais extenso também é de Lucas. O relato mais extenso é de Lucas também, sobre essa questão da ressurreição de Jesus. Nós já falamos agora, só para enumerar, para ficar certinho. Lucas, ele fala sobre as parábolas de Lucas do credor e dos 2 devedores em resposta ao torpor do coração de Simão, quando Jesus estava com aquela mulher que chorava aos seus pés, pecadora. Vemos o do bom samaritano, aquele homem que queria saber o que fazer para ser salvo. Já falei sobre a figueira estéril, dando o sentimento das aparências. E é isso que nós devemos pensar no dia de hoje. Como está sendo a minha e a tua vida na igreja? Como está sendo a nossa vida? Quando a gente fala da igreja, se torna um pouco mecânico. Como está sendo a nossa vida relacionada com Deus? Como está sendo o meu relacionamento com Deus e o teu relacionamento com Deus? É um relacionamento de aparências? Você já deve ter ouvido falar, ou talvez até vivido um relacionamento de aparências. Uma amizade de aparências, ou até mesmo um relacionamento afetivo de aparências. Ele não subsiste. Um relacionamento de aparência não subsiste. E como está sendo o teu relacionamento com Jesus? Não esqueça, breve Jesus voltará. Graça e paz.